Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para para as nossas duas últimas aulas, né? A última aula de aprendizagem da matemática e depois a última aula de pedagogia em espaços não escolares. E depois vamos ter a segunda parte de estágio, né? E vai ser a da letra B, se não me engano, acho que é a letra B. Mas vamos começar primeiro nesse vídeo falando, ó, aprendizagem da matemática. Tá? Era para eu ter ido hoje lá para o polo, só que a minha imunidade já é ruim, está muito ruim, então não tinha como eu ir. Então, mas na semana que vem já estarei lá de volta no polo, porque estou tomando o remédio para dar uma melhorada e tal. Então tá começando a fazer efeito, já está começando a fazer efeito. Então, mas eu decidi não ir ainda hoje. Talvez quarta-feira eu vá, mas na segunda-feira que vem eu estarei lá, quem quiser ir. Não tem nenhuma informação se continua online ou não. Então, não tem nenhuma informação de forma remota. Eu estarei lá e vou fazer também, quem não for de forma remota, tá bom? Então, ainda não tem essa informação, então não posso dizer nada ainda, tá bom? Bom, só para relembrar, nós temos prova na semana que vem, a prova de aprendizagem da matemática, como vocês devem ter visto na semana passada, eu entreguei lá, eu postei o vídeo, já compartilhei lá com vocês o link, né, da aula 3, e hoje eu vou falar da aula 4, são as tendências em educação matemática e a interdisciplinaridade. Tá? Pode ser que o vídeo fique um pouco ruim ou com a voz falhando, fiquem despreocupados. É porque eu estou usando a rede do celular, não sei porquê. A net aqui, é claro, tá muito ruim, tá muito lenta mesmo, de verdade, tá extremamente lenta. Então, não sei, tá vindo um aplicativo que tá realmente lento. Então, eu decidi fazer pela rede do celular, que pelo menos é boa, né, o sinal, para poder fazer o prosseguimento. Mas pode ser que tenha algum tipo de oscilação, peço desculpas, vou falar devagar, tá bom? Até para que se tiver alguma oscilação, ele não fique assim muito cortado, porque eu falei extremamente rápido, tá bom? Bom, como eu falei, nós vamos ver hoje a última aula de tendências em educação matemática e a interdisciplinaridade, né? Então, hoje, a gente vai ver, vai enfatizar o processo de ensino e aprendizagem referente às tendências de educação matemática e as propostas interdisciplinares, né? O que são essas tendências, né? Essas tendências são justamente um novo movimento da matemática, né? Porque antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos que decorar a tabuada, nós tínhamos que aprender a fazer as contas, decorar fórmulas, e a ideia é passar, superar essa questão de decorar. A ideia agora é que você compreenda o processo. Então, essa alteração do formato de como ensina a matemática, nós chamamos de tendências em educação matemática. Não é nem tendências em matemática, tendências em educação, porque literalmente ele vai estar muito mais ligado, óbvio, à educação em si. Pergunta a ninguém. Tá? Melhor. Bom, molhar o bico. Vamos lá. Então, para entender, a gente vai hoje falar um pouco sobre as discussões sobre essas tendências matemáticas, né, que são chamadas de modelagem matemática, resolução de problemas, investigação de matemática, jogos, e também as próprias tecnologias digitais de informação e comunicação. E, além disso, a gente vai também ver um pouco da interdisciplinaridade matemática, né? Onde a gente pode inserir matemática nas outras disciplinas, né? E nós sabemos, é muito comum usar e dá óbvio para usar matemática em outras disciplinas. E também falar sobre temas contemporâneos, né? Então, a gente pode lembrar dessa questão da resolução de problemas, né? Por quê? Porque a gente vai lembrar muito da forma como nós fazíamos lá na escola, que era resolver problemas, né? Aqueles probleminhas. É isso. De certa forma, mas é uma evolução daquilo, porque quando se propuseram a colocar problemas matemáticos na educação,
isso foi no século passado, eles também já sentiam essa necessidade de ter alguma alteração do que simplesmente ensinar pura, nua e crua, entendeu? Havia aquela necessidade de ter alguns elementos de interpretação. Só que ele estava muito ligado, nesse caso dos problemas matemáticos, era muito ligado num ensino híbrido, tanto de português quanto de matemática. Então, a intenção, nesse caso, era não dar tanta... Era para você fazer, óbvio, os contínuos, até porque você precisava interpretar o texto para poder realizar essas contas, tinha que realizar as contas, mas era também dado um ênfase igual à questão da própria interpretação, como eu acabei de falar. Então, eles matavam 2 coelhos com uma caixa d'água só. Uma caixa d'água só. Então, é exatamente isso que acontecia com essas probleminhas matemáticos que nós tínhamos na nossa época de escola. Eu tinha, né, na primeira, na segunda, na terceira série, lá os probleminhas para fazer. Então, ele óbvio, é uma evolução disso, porque foi algo que foi visto que estava dando muito certo, né? E só que não podia ficar apenas nisso, né? Nessa questão de duas disciplinas, ou melhor, essa questão interdisciplinar, multidisciplinar, apenas precisava superar algumas outras coisas. E a resolução de problemas envolvia não apenas a interpretação mais de texto, né? Para você realizar essa resolução, você tinha que interpretar o texto. Então, você passava então, fazer, a ter também raciocínio matemático, né? Então, o texto ele ficou um pouco mais enxuto, porque tecnicamente você já tem que ver essa questão da interpretação, obviamente, lá em português, mas para matemática também ajuda, é óbvio, até porque é a nossa franca, então a gente precisa de fato falar, né, pensar, interpretar os dados, mas a gente precisava criar não o efeito apenas da interpretação de língua, mas também o efeito de raciocínio matemático. Então, tendências a gente falar sobre os conceitos, as introdutórias e a própria modelagem matemática. Então, as tendências elas resultam de pesquisas na área da educação matemática, né? Uma forma de evolução de como se ensinar. Então, elas se mostram, essas tendências, como uma alternativa pedagógica para o trabalho do professor no contexto escolar com os alunos, né? Então, não é nenhuma alternativa, são alternativas, né? São outros formatos que podem ser inseridos no seu fazer docente a ponto de que o aluno consiga letrar matematicamente. É até errado falar letrar matematicamente. Alfabetizar também é errado falar. Mas é ter um entendimento mesmo do raciocínio. Criar o raciocínio matemático, né? E isso acaba criando um caminhamento novo para as aulas. Por quê? Porque a gente começa a fugir, por exemplo, da decoreba da tabuada. Então, por isso que houve essa certa mudança, mas não, eu aprendi maravilhosamente bem, não sei o que mais. De fato, a gente aprendia, porque nós decorávamos, né, aqui. Só que quando a gente apenas decora, você apenas decora. Então, a parte vai chegar no momento que você precisa limpar um pouco essas estantes de dados que você tem no seu cérebro, e essas decorebas elas acabam se perdendo, né? Então, quando você cria elementos contextualizadores, né, traz outros efeitos, outras visões sobre aquela problemática, a contextualização, a aderência desse conteúdo, ela fica de modo mais prático, de fato, como andar de bicicleta. Né? Dizem que quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente não esquece nunca mais. De fato, é verdade. É verdade, é verdade. Mas por quê? Para andar de bicicleta, você tem que ter vontade de andar de bicicleta, tinha o prazer de andar de bicicleta e tudo mais. Então, você busca elementos prazerosos dentro do seu cérebro para poder tentar produzir aquilo. A mesma coisa acontece com essas tendências matemáticas. Então, a modelagem matemática, segundo o Passanese, lá no seu livro de 2002, diz que é a arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. Nada mais é que contextualizar o dia a dia dos alunos numa visão matemática. Por isso que a gente não decora mais tabuada.
Para que, me respondam vocês aí, quem souber. Por que a gente já decora tabuada? Vocês sabem por que a gente decora tabuada? Vocês sabem? Para que vocês decoraram tabuada? Sem ser para dizer assim, é para saber o cálculo. Quero que me dê uma resposta boa, consistente. Alguém sabe por que vocês decoravam matemática? Por que eu decorei matemática? Vocês decoraram matemática? Matemática não, decoraram tabuada? Vocês sabem por quê? Alguém pode dizer por quê? Para que vocês usam isso no seu dia a dia, essa decoreba da tabuada? Para gastar menos. Mas gastar menos o quê, gente? Não, a gente aprende. A gente aprende, até tem uma resposta para isso, tem de fato uma resposta. Até pouco tempo atrás, a gente não usava um equipamento que hoje é muito comum na sala de aula, né? Eu tenho aqui pequeno, nem está fácil. Se tiver fácil, eu mostro. Não, não tá, ou não está fácil, eu não sei onde eu guardei. Eu achei que eu guardei televisão. Isso. Até algum tempo atrás, a gente não usava calculadora na escola. Por quê? Porque a ideia da calculadora é que a criança vai se tornar uma pessoa preguiçosa, né? Isso não é verdade. Não é verdade. Porque até para usar um celular, a criança precisa ter um entendimento para que ela usa aquilo lá. Para que eu vou usar uma calculadora? Fazer cálculo, tá? Mas que tipo de cálculo? Né? Então, até para usar uma calculadora, hoje tem até aulas específicas para isso, para as crianças. E que vocês irão trabalhar lá. Né? Terão que ensinar, como utilizar, qual a melhor forma, como criar, até mesmo usar os simples e tudo mais. Então, a gente usava a tabuada porque a gente não usava a calculadora. A gente precisava de um apoio para poder realizar cálculos mais complexos. E hoje você não precisa utilizar e nem necessita usar esses cálculos complexos de uma forma sem calculadora. É óbvio, eu preciso entender, eu preciso compreender como é que eu vou fazer esse cálculo complexo. Mas com um cálculo complexo, eu tenho que entender como funciona isso aqui. Porque aqui só tem 4 operações, só isso, não tem mais operações, né? Até dá porcentagem, raiz quadrada aqui, né? Mas nada além disso, né? Então, mas eu preciso ensinar para o aluno como é que ele vai fazer isso, né? E até para que ele vai utilizar. Então, é por isso que a gente usava a tabuada. Era como uma forma de apoio, já que não era permitido usar a calculadora. Né? Eu usei calculadora no ensino médio. Né? E como eu fiz ensino médio com técnica de contabilidade, eu usava a calculadora HP12C, né? Até por conta das aulas de matemática financeira. Né? Então, a calculadora ela não é um instrumento de conhecimento, pelo contrário, é um instrumento que você, de apoio, né? Até para que você não fique muito tempo calculando uma coisa que pode ter algum tipo de erro, ou até mesmo usar a calculadora como para verificar, deixa eu ver se esse cálculo que eu fiz aqui não deu certo mesmo. Então, ele vai funcionar mais como um apoio. Né? Então, não é bem um instrumento de emburrecimento. Então, por isso que a gente aprendia tabuada. A gente aprendia, não, a gente decorava tabuada, né? Para facilitar um pouco na divisão. Era mais para facilitar na divisão do que na multiplicação propriamente dita. Né? E também, hoje, as crianças aprendem tabuada, óbvio que elas aprendem, mas elas aprendem com um outro propósito, elas aprendem de um outro formato, uma outra visão. Então, quando você traz contextualização do seu dia a dia, por exemplo, quando você fala, usa brincadeiras que ele tem que fazer, divisão entre colegas, ou até mesmo em casa, com a mãe pedindo algum tipo de divisão, o responsável pedindo para fazer algum tipo de multiplicação, divisão, adição, subtração. Então, você traz um pouco dessa contextualização. Então, isso é trazer a realidade do aluno para como problema matemático e consiga realizar o seu raciocínio matemático.
Tem uns outros autores, que é o Almeida Silva e Ituano, eles dizem que caracteriza de a modelagem matemática de uma atividade de modelagem, de modo geral, ela perpassa por 5 fases. A integração, né? Integração, né? Inteiração, de inteirar, pegar o inteiro, né? Ou seja, pegar todo aquele momento, matematização, ou seja, transformar em um conceito matemático aquilo, a resolução, buscar o resultado daquilo. Quando você tem um resultado, acabou? Não, não acabou. A gente tem o quarto passo, que é a interpretação dos resultados. Vamos ver por que o resultado deu isso, né? Então, você não fica apenas só querendo saber o valor final, não. Eu tenho que entender por que deu aquele valor final. Eu tenho que dar um motivo para isso, né? E, além disso, por último, eu vou validar ou não isso. Vou fazer a validação, né, desses dados, dessa informação do quarto item. Então, a gente tem a inteiração, a matematização, a resolução. Normalmente, antigamente, parava aqui, acabou. Eu já resolvi o problema, mas a gente tem mais outras 2 fases, que é a interpretação dos resultados e a própria validação. A, ela falou que a, os conceitos do desenvolvimento, você fala de decorar a tabuada ou a usar a calculadora? Oi, professor, facilita a tabuada. No meu Ah, tempo, no meu tempo, quem sabia de cor a tabuada facilitava mais as equações e tudo. é porque você não usava a calculadora. É, mas ajudava muito. Mas hoje a criança recebe calculadora no material escolar, lá vem. Que bom. É até aquela que eu acho engraçado, que eu digo até que aquela calculadora do Camelô, que é uma preta com as teclas cinza e amarela. Eu chamo de calculadora, que as calculadoras são excelentes, né? Elas são só para toda a obra. Então, exemplificando a modelagem matemática, né? Então, seu espaço de sala de aula. Uma sala de aula é ocupada por estudantes, pelo professor e por objetos que fazem parte do ambiente escolar. Cadeiras, carteiras e armários. Para que você permaneça em um ambiente mais agradável, existe uma lei que determina que em uma sala, cada estudante tem direito a uma área de 1 metro quadrado. Então, vamos estudar. Quantos alunos cabem na sua sala de aula? Então, aí, a partir dessa problemática, você consegue eles terem não só imaginar uma sala, mas como eles estão com propriedade da própria sala de aula. Né? Então, eles conseguem medir a sala onde eles estão. Então, eles vão saber o metro quadrado da sala na prática. Né? Então, não é apenas um problema matemático que ele vai pensar, isso aqui vai ter tanto. Não. Ele vai ter uma noção de que aquilo ali tem X metros quadrados. Ele vai conseguir compreender como é que ele chega no cálculo do metro quadrado. Né? O que é um metro quadrado? Né? Um metro quadrado é um metro literalmente quadrado. Né? Né? E vai dar 1 metro para cada lado. Né? E assim por diante. Ou seja, se eu tiver 2 metros, né? Se eu tiver 2 metros para cá e 2 metros para cá, eu vou ter 2 metros quadrados. O que vocês acham? Eu tenho 1 metro quadrado. Um metro quadrado. É óbvio que isso aqui não é quadrado, né? É retângulo. Mas digamos que isso aqui é 1 metro quadrado, 1 metro quadrado. Então imagina, se eu tenho 2 metros para cá, e 2 metros para cá, não dá para ele fazer. Eu tenho 2 metros quadrados aqui, imagina que tem mais um espaço aqui. Eu tenho 2 metros quadrados aqui, 2 e 2. O que vocês acham? Mais grande. Gosto de vocês grandes.
Digamos aqui, 2, 2. 2 para cada lado. São 2 metros quadrados. O que vocês acham? 1, 2 e 1, 2. São 2 metros quadrados? Tem aqui? Tudo bem, gente. O pessoal sempre se matar não vai responder, não. A Neide respondeu que sim. Na verdade, Neide, é não. Né? Para você olhar que 2 e 2, eu não tenho 2 metros quadrados ali, né? Eu tenho 2 metros, 2 metros. Só que cada quadrado é 1 metro quadrado, ali eu tenho 4. Né? Então, quando ele consegue, o aluno, visualizar isso na prática, ele começa a compreender, por exemplo, esse conceito não só do metro, mas também do metro quadrado, propriamente dito. Né? Então, ele já vai saber espaços de fato que ele precisa ocupar. Né? Eles podem depois pegar até, graficamente, pegar, colocar uma carteira, uma cadeira, e ele lá, sentado num metro quadrado. Né? Até para poder simplificar melhor. Então, por isso que é tão importante a questão da contextualização, porque você sai apenas dos campos da teoria, aquilo que você precisa achar, do probleminha matemático, para a real problematização do cotidiano dele. E aí ele vai conseguir compreender esses conceitos, né? Outros conceitos que vão vir em conjunto. Então, ainda nas tendências, nós temos a resolução de problemas e a investigação matemática. Né? Então, na resolução de problemas, a gente utiliza os problemas que se relacionam sempre ao cotidiano dos alunos, né? Buscando minimizar a ideia de que a matemática está desconexa do mundo. A matemática, até mesmo que a Manuela falou, para poder facilitar o desenvolvimento. Até mesmo decorar apenas a tabuada, ele dá uma ideia de que está desconectado do mundo. Por quê? Porque como eu vou usar isso no meu dia a dia? Né? Como é que eu vou ter isso de forma prática? A gente precisa lembrar que decorar não é a mesma coisa que aprender. Né? Decorar quer dizer que você decorou. Só que quando você decodifica aquela informação, você vai muito além apenas daquilo que você está vendo. Você consegue agregar aquilo em vários campos da sua vida. Né? Então, por isso que a matemática antes era muito vista como desconexa do mundo. Por isso, esse primeiro movimento dos probleminhas matemáticos que eu havia falado. Né? Além disso, na resolução de problemas, a gente precisa ter concepções variadas a respeito dessa tendência. Né? Por quê? Porque cada aluno vai ter uma realidade, um cotidiano diferente, por mais que eles morem no mesmo lugar. Já falei isso para vocês, que 2 gêmeos, eles possuem capitais culturais distintos, mesmo sendo criados pela mesma mãe, pelo mesmo pai, na mesma casa, tudo, frequentando as mesmas escolas, tendo os mesmos amigos, ele vai ter um banco cultural completamente diferente um do outro. A mesma coisa acontece nessa questão do cotidiano, na problematização, na matematização desses conceitos. Né? E a resolução de problemas, a gente tem o NUC e o Alevato, que propõe o seguinte roteiro para fazer resolução de problemas. Primeiro a preparação do problema, né? Pegar a ideia para poder pegar, fazer essa matematização, depois fazer uma leitura individual, o aluno, né? Você faz individual, depois uma leitura em conjunto, porque nessa parte de conjunto eles acabam expressando as suas ideias, sua visão ante aquilo que foi problematizado. E aí que começa essa questão das trocas de informações, né? Então, aí, a partir disso, a gente começa a ter o que chamamos de resolução de problemas. Por quê? Porque a partir dessa troca, e não só apenas aquilo que ele possui, ele consegue ampliar a visão dele em relação àquilo que ele está precisando resolver. Nesse momento, aparece a figura do professor fazendo a observação e o incentivo para que ele consiga transpassar esses desafios. E aí a gente começa, então, a fazer o registro da resolução na lousa. Né? A gente começa a resolver em conjunto com os alunos na lousa, a fim de que eles possam acompanhar como é feito de fato. Se está certo, se não está certo.
até mesmo para que ele consiga compreender ou até mesmo direcionar o raciocínio matemático. E ele fica despreocupado, eu sou horrível em matemática, essa peça eu sou horrível, eu sou um desespero em matemática. Aí, conforme você vai resolvendo essas atividades na lousa, a gente tem o que chamamos de plenária, que é justamente aquilo, de você começar a fazer a interpretação do resultado. Então, aí, quando você faz essa plenária, você vai começar a fazer essa interpretação, a gente busca o consenso, porque nem sempre todo mundo vai ter a mesma visão. Né? Falei agora há pouco, cada um é único. Né? E com isso você acaba validando, né? Fazendo a validação daquilo que está sendo falado. Que chamamos de formalização do conteúdo. Já a investigação matemática, ela propõe o seguinte, que é procurar o que ainda não se conhece. Porque investigar remete a questionar. E procurar responder também, né? Para investigar, é necessário querer saber. Né? Então, a investigação só dá certo quando alguém quer saber de algo. Senão, não. E é exatamente isso. Então, eu trouxe também esse conceito para a matemática. Antes, você tinha que fazer as resoluções de problemas porque tinha que fazer. Hoje, não. Hoje, a gente tem que estimular o aluno a querer investigar o porquê, né? O porquê daquilo. Então, as atividades para desenvolvimento de investigação, elas são todas abertas. Né? Então, como posso explicar para vocês? Elas têm uma resposta exata, tem uma resposta exata. Mas a forma da interpretação dela, ela é aberta. Nenhuma das interpretações é a mais correta ante a outra. Desde que, óbvio, respondendo aquelas mesmas, aquelas coisas. Em matemática, a gente também usa a questão dos jogos, né? E aí entra a figura das tecnologias de informação e da comunicação, né? Então, os jogos matemáticos, eles precisam ter atividades lúdicas, né? Ou educativas, intencionalmente planejadas com objetivos claros. Então, a gente precisa dar um motivo e um objetivo no qual o aluno precisa atingir. A diferença é que ele vai fazer isso através de jogo, né? Além disso, os jogos matemáticos oportunizam a interação com os conhecimentos e os conceitos matemáticos. Né? Ou seja, ele vai aprender, além de aprender se divertindo, ele vai criando aquela consciência de que ele precisa decorar, ou melhor, decorar não, compreender porque aquilo está acontecendo. É igual quando ele joga qualquer tipo de jogo no celular. Quando ele pega lá o Candy Crush Saga, a gente sabe lá, a gente tem que juntar para formar 3, 4, até para poder, ou para poder quebrar aqueles doces, né? Quebrar as peças especiais que estão ao redor, ou até mesmo criar um outro tipo de doce poderoso que, fazendo combinações, vão ter determinados efeitos. Só que eu simplesmente preciso decorar isso? Não. Porque se eu decorar apenas isso, eu sei que faz aquilo, tá? Mas para que serve aquilo? Então, quando eu uso isso, por exemplo, do Candy Crush, que eu juntando 5 dá aquele bombom, né? Tipo um brigadeiro, ele tem uma força poderosa que quebra todos os doces no qual ele é combinado. Então eu já sei que, opa, vou simplesmente apagar, quebrar todos os doces ao redor. Então é isso. Então, quando você tem esse entendimento, você acaba criando uma interação com o conhecimento e com o conceito matemático. Né? E permitem o estabelecimento de relações lógicas e numéricas e habilidade para construir estratégias para a resolução de problemas. Quem não conhece esse jogo do Candy Crush, não tem, né? Tá, ele é um jogo que precisa.
sei se eu tenho aqui. Se não tiver, eu tenho. Tem aqui. Eu tenho de Crush Saga. Ele tá aqui. Vou mostrar pra você. Enquanto vai abrindo aqui. Então, quando você cria esse conhecimento de como jogar e tudo mais, aí fica muito mais fácil. Olha lá. Para quem não conhece o Candy Crush, ele é esse. Ó. É tipo um jogo que você vai criando aqui. Ó, aqui tem a ideia que eu tenho que quebrar 47 gelatinas. 47, 47 gelatinas. Então, eu tenho que fazer o quê? Ó? Além de eliminar esses 3, eu quebro as coisas. E vai diminuindo. Então, só esse joguinho aqui do Candy Crush Saga, por mais besta que seja, ele é um jogo de raciocínio matemático. Isso é para vocês terem uma ideia de como é um jogo, utilizando as TICs, né? Então, isso eu acabo aprendendo um pouco de matemática. Eu sei que se eu juntar 3, vai quebrar. E se eu juntar 4, ele cria um poder especial. Ó. Aqui, ó. Eu fiz um roxo aqui, ó. Ele criou um roxo listrado, um doce maior. E quando eu faço isso, ele quebra mais. Isso é para vocês entenderem. Para vocês entenderem como é que funciona essa questão do jogo matemático. Então, as características que são propiciadas geralmente nos jogos, primeiro é motivação, porque você quer passar de fase, então você fica motivado, e é divertido, né? Ele é lúdico, aliás, não só lúdico, ele é desafiante para a criança. Então, ele vai criar motivação para poder ir mais e mais e mais e mais, porque dá prazer. Cria a autoconfiança, porque você, quando começa a planejar, não, vou quebrar esse daqui, vou quebrar aquele dali, vai dar tal coisa, ele, com o aluno, ou a criança, ou até mesmo o adulto, não só a criança, não. As pessoas, elas acabam ficando craques. Então, elas ficam autoconfiantes nos jogos, né? Com isso, ajuda a segunda etapa, perdão, a terceira etapa, que é a organização das ideias. Então, quando você consegue planejar o que você consegue fazer, antecipar algumas coisas, você fica, um raciocínio um pouco mais afiado. O jogo também promove muita imaginação, porque você vai vencendo, então você vai falando assim, eu sou maioral, sou demais. E com isso você vai criando mais e mais e mais efeitos na sua cabeça. Eu, por exemplo, agora estou viciado naquele Coin Master. Eu estou me assistindo a própria Silvana da regra. Não, da regra do jogo, esqueci o nome. A Força do Querer. Eu estou me assistindo a própria Silvana, porque eu não consigo parar. E eu fico imaginando assim, gente, eu preciso atingir tal coisa, eu preciso ultrapassar, eu preciso mostrar que eu sou bom e tudo mais. Além disso, o jogo, qualquer jogo, ele exige um pouco de concentração. E esses jogos das TICs, ela realmente exige concentração. E se você vai fazer, você acaba perdendo vidas, oportunidades, acaba ficando para trás. Né? Então, ele promove um pouco de concentração. E quando você faz a concentração, você organiza melhor as ideias e cria motivação para poder ficar jogando. E, por último, a gente tem um raciocínio lógico matemático, no caso, por exemplo, do Candy Crush, como eu mostrei, você acaba entendendo muito mais os conceitos de fazer como fazer. Viviane, fala para aqueles para aquelas, se elas não conseguirem entrar, não tem problema, depois eu subo um vídeo. Gente, depois eu te respondo isso, tá bom? Então, as tecnologias de informação e comunicação, elas são uma alternativa pedagógica ou até mesmo suporte pedagógico. Né? Por exemplo, a TICS aqui para a gente é uma alternativa pedagógica.
eu tô aqui mal pra caramba, não dá para ir no polo, mas como é que eu como é que eu interajo com vocês se vocês estão com certo receio de ir para lá? Então, isso é uma forma, é uma alternativa de trazer esse conhecimento para qualquer lugar, né? E, além disso, as TICs, elas potencializam a quebra da hegemonia das disciplinas, né? E impulsionam a interdisciplinaridade. Então, é muito mais fácil juntar vários elementos matemáticos e de outras disciplinas numa TIC do que simplesmente fazer isso num papel. E para poder falar sobre a interdisciplinaridade, a gente vai fazer, agora vai entrar nessa parte da interdisciplinaridade matemática, a gente vai fazer algumas reflexões iniciais. Segundo Moraes, no pensamento do novo paradigma, no conhecimento em rede, todos os conceitos e todas as teorias estão interconectadas. Né? Então, todas as ideias que nós temos, pensamentos, aprendizagens, elas não estão restritas apenas a um campo das ciências, não. Elas podem ser encontradas em vários campos, juntadas, reconstruídas, remodeladas, para poder atender diversos campos dos conhecimentos. Né? Na matemática, principalmente, deve-se romper com a referência do por que devo aprender isso. Lembra que eu perguntei da tabuada? Para que a gente aprende a decorar a tabuada? Né? Para quê? Né? Então, é relacionado a isso a ideia de que os objetos matemáticos são vistos apenas no contexto escolar e elas estão distantes das situações vividas fora da sala de aula. Né? Então, é por isso que a gente tem que parar, quebrar isso mesmo. Só que como é que a gente quebra essa pergunta? Para que eu estou aprendendo isso? Né? Como é que eu quebro isso? Simplesmente falando assim, porque sim? Não, eu preciso trazer elementos que vão mostrar, você está aprendendo, porque isso na sua vida acontece. Né? Para quem deve ter visto a Folha de São Paulo ontem, o maior problema na educação hoje é justamente a disciplina que eu leciono, inglês. Né? Como é que eu quebro isso? Justamente quando eu tento responder isso aqui. Por que eles têm que aprender inglês? Qual é a necessidade? Então, quando eu trago elementos de fora para que eles mostrem, não, você precisa aprender inglês por causa disso, disso, aí eles começam a criar aquele primeiro laço, né, da aprendizagem. Dá certo em todos os casos? Claro que não dá certo em todos os casos. Até porque para aprender uma língua, você tem que gostar. A mesma coisa com matemática. Você pode ser a melhor aluna que tiver. Se você não gostar de matemática, você não aprende quase nada. Você aprende por repetição, mas você não aprende de compreender. Isso acontecia muito na minha época, tanto que hoje eu posso dizer, gente, eu odeio matemática. Mas eu odeio por quê? Eu odeio a matemática? Não, eu odeio porque eu não consigo realizar todos aqueles cálculos que são necessários e aquilo acaba me frustrando. Né? É isso que a pessoa não gosta. Né? Nós somos pessoas, nós somos seres competitivos. E o fato de falharmos em alguma coisa nos faz renegar as coisas. Né? Esse é um problema, e é um problema perigoso, porque isso pode premiar não só a matemática, o inglês também, como qualquer outra disciplina. E a ideia é que a gente compreenda tudo. Né? Mas é isso, compreenda. Né? Não só aprenda, compreenda isso. Ô, Lucas. Pode falar, É assim, eu acho que você não gosta de matemática. Eu sempre falo isso. Que em algum momento você perdeu alguma coisa. E aí você já não consegue mais desenvolver. E o não saber é que te irrita. Eu penso assim, eu sempre acho que quando você perde a matemática no meio do caminho, aí você já não consegue mais desenvolver para frente, e aí você passa a não gostar daquilo que você não consegue desenvolver.
Mas é isso mesmo, eu até sei quando foi esse momento. Foi na sexta série, segundo semestre. Eu até sei. Porque até então eu entendia matemática, era bom. Chegou a parte de geometria, aí lascou tudo. Foi quando desandou. Aí eu não consegui mais. Eu me sentia muito frustrado. Tanto que eu falo, não é que eu odeio matemática com todas as minhas forças. Na verdade, eu acho matemática muito interessante, até porque a gente utiliza em muita coisa. Tudo que a gente, por exemplo, o que a gente está usando da internet para poder falar via vídeo, ele é uma codificação matemática, né? Então, ela está simplesmente um monte de coisa. Eu vou no mercado, eu faço a conta dos gastos que eu estou tendo lá de cabeça. Eu consigo realizar, e olha que eu sou péssimo em divisão, mas eu consigo realizar divisões de cabeça. Eu tenho um calculador em casa, deixa eu mostrar para vocês. Eu até mostro para vocês. Eu tenho calculadora no celular, calculadora no computador. Eu tenho calculadora em casa, mas eu faço as minhas contas na mão. Isso é de hoje. Eu estava fazendo o meu imposto de renda e eu faço na mão. Até no aplicativo tem. Então, não é que eu não sei matemática ou que eu dei a conta de não querer ver a matemática. Mas é exatamente isso que você falou. É que nós somos seres competitivos. E quando a gente não consegue, quando a gente falha em algo, a gente acaba repelindo, né? Curioso que eu sempre fui muito bom em física, fui muito bom em estatística, né? E, e a matemática, propriamente dito, foi uma disciplina que, para mim, penou muito, né? E no curso de pedagogia, a minha maior nota, tirando o TCC, foi matemática. Foi matemática. Porque eu compreendia o que estava sendo ensinado ali e tudo mais. Mas é isso. Né? Então, por quê? Porque já desde a minha época, eu acho da época da minha mãe, e muito mais para trás ainda, tinha aquela ideia, para que eu estou aprendendo isso? Né? Então, quando a gente rompe essa ideia de por que a gente está aprendendo isso, a gente acaba gostando, porque a gente vê aplicações práticas, né? E eu não tive isso na escola, porque tive uma LDB, que provavelmente foi a maioria de vocês tiveram, uma LDB que era isso aqui mesmo, né? Ela primava pelos pelas fórmulas do que pelos conceitos e contextualização, que foi mudando, especialmente com a nova LDB de 96, né? Entrou em vigor em 97. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. A interdisciplinaridade, né? Então, interdisciplinaridade, ela é uma articulação entre as disciplinas, né? Ela é um avanço na construção de um saber não fragmentado ou disciplinar. E a interdisciplinaridade, principalmente para vocês que são futuras pedagogas, ela é um elemento extremamente presente porque vocês serão professoras polivalentes, né? Tem que dar aula de um. Né? Então, vocês vão dar aula de português, de matemática, de história, de geografia, de ciências, às vezes até mesmo de arte, depende, às vezes a arte é separada, às vezes até mesmo a educação física. Então, vocês vão trabalhar com várias disciplinas, onde isso vai ficar até muito mais fácil para vocês ensinarem do que efetivamente o professor específico para isso, né? Como acontece já no Fundo 2. Então, a interdisciplinaridade ele é um avanço nessa construção, né? Porque quando eu vou tratar apenas um conhecimento em uma determinada disciplina, você vê apenas um pedaço. Quando você vai trabalhar esse mesmo conhecimento numa outra disciplina, é um outro pedaço. Só que quando você junta várias e vai construindo um saber coletivo entre elas coletivo aí não é de duas pessoas, mas entre elas, saber entre as disciplinas, você cria essa interdisciplinaridade. Então, ela relaciona a interação entre as disciplinas e seus respectivos métodos e ou aportes conceituais, né? E, além disso, o objetivo é o aprofundamento do entendimento de um determinado objeto. Então, quando eu vou falar sobre uma pedra semi-preciosa,
eu não tenho aqui uma pedra, mas é as joias do infinito, Vingadores. Então, quando eu vou falar sobre as joias aqui do infinito, então eu vou falar da cor dela, vou falar do tamanho, vou falar do formato, do peso dela. Então, tem várias coisas que eu posso utilizar em matemática, matemática, geografia, em arte, aqui se utilizar, né? Até inclusive, né? Para ponto de que eu possa fazer essa interdisciplinaridade. Então, geralmente, esses trabalhos interdisciplinares, eles vêm através de projetos, né? Vocês fazem isso, né? Projeto integrador interdisciplinar, projeto interdisciplinar em grupo. Né? Por quê? Porque você precisa de matemática para poder trabalhar. E quando você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, um espaço, tem uma imagem aqui de espaço urbano, né? Então, o que eu posso trabalhar aqui com matemática? Espaço urbano, que tem um rio no meio, um monte de cidade, assim, uma mancha urbana, né? Então, aqui eu posso trabalhar a questão do desmatamento e espaço urbano com a arborização de um município. Né? A gente pode pegar até mesmo São Paulo. Aliás, não só São Paulo, a gente pode pegar a grande São Paulo, que é um manchão, né, urbano, né? Aquela coisa de pedra, né? De um lado para o outro. E, por exemplo, causam as enchentes. Por que causam as enchentes? Porque a água, né, no asfalto não tem como absorver. Então, ela acaba criando umas pequenas poças, né? E vai criando várias poças, pequenas poças, vai virar né, um alagado e acaba indo para alguns rios, né? E esses poucos rios acabam transbordando porque é muita água, né? Então, isso, por exemplo, a gente pode trabalhar isso, né? Para poder, como, né, projeto disciplinar. E aí eu posso trabalhar matemática, ciências e geografia, por exemplo, com essa temática. Né? Porque matemática para poder entender a quantidade, fazer a quantidade de área verde que tem naquela cidade, ou até mesmo tentar medir a mancha urbana, ciências para poder entender justamente essa questão da natureza, da água, por que a água não passa o asfalto, né? E geografia para poder falar das demais vegetações, né? Urbana e vegetação da natureza mesmo. Então, a gente vai criar, aí chamamos de propostas interdisciplinares. E as propostas, elas vêm através de possibilidades, né? Por que possibilidades? Porque as possibilidades, você vai criar alguns elementos para que seja melhor compreendida essas propostas, né? Primeiro, pode ser a leitura de paradidáticos que abrangem conteúdos matemáticos, né? Tem um livro que é a Narizinha no Reino da Aritmética, acho que é isso. Monteiro Lobato, Pica-Pau Amarelo. Então, é um livro paradidático, né? Não é um livro didático, que traz conteúdos matemáticos, né? Tem um que eu amo, que é o Chá das 10. São das velhinhas, eu adoro as das velhinhas, que uma vai se machucar, é praticamente uma carnificina, mas é infantil, é muito legal. E também tem. Tinha mais um que eu esqueci. Era infantil, que é muito legal. E você tem que, para poder entender, você tem que fazer a conta na própria história. Né? Não traz um número, né? Para você escolher. Você tem que fazer a conta para escolher a opção 1, 2 ou 3 para poder avançar. É muito legal. A elaboração de histórias com inserção de figuras construídas com as peças do Tangram. Né? Para quem não sabe o que é Tangram,
você está aparecendo aí, ó, Tangram, eles são essas peças aqui, ó. Lá, geralmente vem dois triângulos, né, grandes, vem um triângulo médio e dois triângulos pequenos, né? E com isso também vem um quadrado, e por último, eu acho que é losango, eu acho que é losango. Não lembro, gente, eu acabei de falar que o meu desespero maior foi quando eu cheguei em geometria. Se não me engano, é losango. Isso aqui. Vocês estão aparecendo, ó. Tem dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois triângulos pequenos, e esse aqui, um quadrado e um losango. E com o Tangram, você consegue fazer diversos tipos. Você consegue fazer desenho, aqui, casa que eu paro, cachorro. Então, você consegue utilizar diversas figuras com o Tangram, né? Inclusive, é ótimo trabalhar com o Tangram, porque o Tangram, apesar de você trabalhar figuras, ele é excelente porque você consegue criar figuras a partir de figuras geométricas, né? Desenhos com figuras geométricas. Então, por isso que ele é muito bom se trabalhar com uma cigana. Além disso, a gente pode, por exemplo, como possibilidades, analisar charges que contêm conceitos ou interpretações matemáticas. Então, aí, tem várias charges, até mesmo da turma da Mônica, que falam esse conceito matemático, né? Porque eu tenho uma charge da turma da Mônica que eu acho muito legal, que é o Cebolinha e o Cascão, na primeira quadrinha, eles estão fugindo da Mônica, né? Lá, pesado, eles morrendo de medo. No segundo quadrinho da charge, ele fala, o Cebolinha para, né? E aí o Cascão, por que você está parando, né? E na terceiro quadrinho, aí aparece até a Mônica assim, decepcionada. Porque acabou a história. Então, porque acabou a história. Então, ou seja, porque ela só tem 3 quadrinhos. Então, essa, por exemplo, é uma questão matemática também, que dá para trabalhar com a charge. Tem outros, é óbvio. Vocês terem uma ideia. Dúvidas em relação a esses conceitos matemáticos, aos projetos interdisciplinares, a interdisciplinaridade, a modelagem? Eu vou entrar na última parte aqui já. Acho que foi. Bom, temas contemporâneos transversais na BNCC, né? Então, a BNCC recomenda que todos os componentes curriculares trabalhem objetos de conhecimentos relacionados aos temas contemporâneos. Né? Esses temas variados de abrangência nacional estão ligados aos desafios do mundo atual, que favorecem a participação social cidadã a partir de princípios e valores democráticos. Né? Então, só relembrando, temas transversais são aqueles conteúdos que não dá para ser apenas uma disciplina para ter, né? Porque elas são temas que estão em várias disciplinas e que elas se comunicam. Então, você, quando vai trabalhar algo sobre um desses temas, você consegue trabalhar não só o tema, mas também outras disciplinas em conjunto. A gente tem as macroáreas temáticas do meio ambiente, né? A segunda da economia,
A terceira, da saúde. A quarta, da cidadania e civismo. A quinta, multiculturalismo. E, por último, ciência e tecnologia. Então, essas áreas eu consigo trabalhar muito, mas muito matemática. Aqui, só de falar economia, já sabe que é matemática. Ciência e tecnologia é matemática, mas eu consigo ver isso em saúde, quando eu vou trabalhar gráficos de informações, né, a quantidade de pessoas mortas pela Covid. Então, ali, só para aqueles números, eu consigo trabalhar matemática em relação à saúde. Né? E não só matemática, posso falar sobre ciências, posso falar sobre geografia, no caso, quantos morreram em cada região. Né? Meio ambiente, eu posso falar sobre a área que está sendo queimada lá na cidade, equivale ao que aquela quantidade que está sendo queimada na Amazônia, como foram as queimadas no Pantanal. Então, para poder trabalhar a questão das áreas, e assim vai. Ah, e é isso. Então, matemática, gente, é isso. Alguém tem dúvidas, queira perguntar, tudo mais. Eu vou dizer que eu fui guerreiro, porque matemática não, eu não amo, mas eu tenho certeza que vocês vão bem na prova. Apesar da minha deficiência em matemática, tenho certeza que vocês terão bem. Mas agora vamos responder aqui a pergunta da Neide. Eu não respondi na hora porque não tinha nada a ver com matemática. Uma pergunta. Estou numa escolinha, estou com uma aula, uma sala de aula jardim. Lá dou números para eles, mas eles não sabem escrever. Então não quer que pegue na mão para ensinar. Isso é correto? É correto. Até porque, não só porque a Viviane falou aqui, ó, que não pode por conta da pandemia. O ideal é que eles possuam, eles tentem realizar isso, fazendo aquilo, de copiar o número, para que eles trabalhem coordenação motora, né? E também a motricidade da sua mão, né? Porque eles vão fazer. Eles têm certeza que eles pegam o lápis assim, ó, para fazer, né? Vamos pegar o número 4. É assim que eles pegam. Aí você tem que mostrar como é que pega. E com isso ele vai entendendo que tem que pegar dessa forma, e não escrever a ponto de quebrar a ponta toda hora. Né? Então ele vai começar a trabalhar isso. Ah, mas eu gostaria de fazer isso, né, com a mão, tipo, usando a mão. É bom, muita professora faz. Não é recomendado justamente por isso, porque você está tirando a autonomia da criança a fazer aquilo. Né? Então, ela tem que ser autônoma, pronto de aprender aquilo. Lembra que até a Clau me perguntou por que não faz mais caderno de caligrafia? Porque não é para reproduzir em escala um tipo de letra. E sim, eles começarem a aprender não só fazer sua própria letra, como eles reconhecerem e formarem aquilo como sua própria identidade. Então, por isso que o máximo que você pode fazer é fazer uns pontilhados para que eles reproduzam aqueles números, ou letras, no caso, mais para frente vão ser as letras. No máximo aquilo, mas pegar na mão para escrever, não. Você pode até achar estranho fazer uma lousa para escrever e copiar, mas não é estranho, não. É nesse formato. Só você olhar para cima, geralmente, tem aquelas letras, né, cursivas, e os números. Né? Até para que ele consiga olhar e ver como é que se escreve. Porque ele vai precisar fazer aquilo apenas na repetição. Ó, aí até a Viviane estudando, olha, eu pedi no estágio, a desenvolver a coordenação motora sozinha. Ela vai tentando com a ditadura do professor. A ditadura do professor é isso mesmo? Não sei, eu tinha percebido outra coisa. Aí ele falou, da primeira, não é. Não é. Tem que ser exatamente como a Viviane falou. Tem que ter didática, eles vão conseguir. Vai de 2 em 2. Exatamente isso. Então, a gente tem que pensar que a criança ela tem que ser ativa e autônoma. Né? Ativa e autônoma. Só que, para isso, ela tem que fazer. Ai, corta o coração. Lembre-se que as pessoas doem o coração de jogar livro didático fora. E é lixo. Aí, ó, até a Neide... não, até a Viviane falou. Através de desenho para
para eles passarem por cima ajuda muito. Foi o que eu falei, pontilhado, eles vão desenvolver a coordenação motora fina e grossa. Aí você vai escolher. Então, o que eu falei, eu já tinha falado, é isso mesmo. Então, mas são eles mesmos, porque eles precisam criar coordenação motora e aí criar também a motricidade, a forma de como utilizar o lápis, porque eles vão pegar assim, ó, o lápis. E assim, assim. Até eles entenderem que é no meio de dois dedos, um apoia e o outro segura, aí vem um outro segurando junto, ele vai escrever. Usa a técnica do pregador para aprender a segurar. Não entendi. Usa a técnica do pregador para aprender a segurar. Então, eu não sei como é que essa técnica pregador. Eu vou te mandar. Eu vou te mandar, é ótima, é maravilhosa, eu vou te mandar. Tá bom. Mas é isso, né? Para ele criar, ele ser autônomo e tudo mais. E isso faz parte até da própria aprendizado dele no ensino infantil. Tá? Então, eu vou parar aqui a gravação e vamos passar para misturar os papéis para mostrar aqui os papéis. Mas é para pedagogia e espaço não escolar. Pedagogia e espaço não escolar. Então,